Carnoy, antes de tudo, muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Tenho uma grande admiração pelo centro, grande admiração por você, e um carinho muito, muito grande por muitas das pessoas que eu estou vendo aqui. Vejo diretamente o Felipe, mas alguns dos colegas. Obrigada por vocês estarem aqui. É uma grande alegria, uma grande honra a gente poder falar um pouquinho, compartilhar. Eu peço desculpas àqueles que não falam português, mas eu entendo que, sendo um tema, né, no Centro de Estudos Brasileiro, de uma realidade bastante nova, eu acho que a linguagem também importa nesse momento, né? A realidade. Eu vinha conversando com o Felipe, que eu não sabia que educação presencial se chamava face-to-face, e aí é interessante como ele contando que são terminologias novas também que acabam aparecendo nesse novo mundo que a gente está vivendo agora. Um outro ponto que eu estava pensando para contar para você, especialmente, o professor Carnoy, é a alegria que a gente teve hoje de manhã, numa reunião, conhecendo uma pesquisa realizada pelo Ricardo Paes de Barros, uma pesquisa específica, né, do Programa Jovens de Futuro, do Instituto Unibanco, e uma outra também liderada pelo Instituto Unibanco, pelo professor Ricardo Madeira. Eu disse que foi uma alegria muito grande a gente ter um momento em que a equipe gestora da secretaria pode ter também acesso a pesquisas de grande qualidade acadêmica, e que o sonho dourado de nós, né, que trabalhamos com esse processo de interação entre a academia e a gestão pública, o mundo dos sonhos é quando a gente consegue essa interação, né, cada vez maior, ter tempo para que os gestores que estão tocando essas máquinas grandes, brutais e com uma responsabilidade muito grande, também consigam ouvir os pesquisadores que trazem informações muito importantes que muitas vezes os gestores não têm oportunidade de fazer uso. Então, sou muito grata também a vocês por essa ponte e por essa oportunidade de contar um pouquinho, e vai ser uma alegria para mim também ouvir dúvidas e sugestões e a gente trocar. Muito, muito obrigada mesmo. Nós, então, tínhamos a liberdade, né, Felipe, de falar de algum tema que a gente entendesse ser interessante. O que a gente tem tido bastante orgulho aqui no estado de Minas Gerais, e essa expressão, né, não existe nenhuma melhor do que great, né, para falar do estado de Minas Gerais, em muitos sentidos. Tem sido o nosso processo do regime de estudos não presencial. Eu vou compartilhar um pouquinho do nosso contexto e a gente avança para como está caminhando agora no início desse ano letivo. Pode passar, por favor? Nós, então, tivemos suspensas as aulas, né, em março, está completando agora um ano, no ano passado, e fomos uma das redes que teve o desenvolvimento de uma estratégia, como avaliada, uma das mais velozes. Não foi tão veloz quanto a gente desejava, mas como vocês conhecem muito melhor do que nós, quando a gente se olha comparativamente às outras realidades, a gente sabe que está numa posição boa quando isso é feito de uma forma, né, responsável, cuidadosa ao mesmo tempo. Naquele momento a gente tinha uma agonia muito grande para conseguir colocar na rua um modelo que fosse condizente com as nossas diversidades geográficas e sociais do Estado. Condizente com as nossas diversidades sociais do Estado. Fecha o áudio, por favor. Por sorte, o áudio entrou aqui, estou pedindo para fechar. Uma rede muito robusta e heterogênea, né? Temos a segunda maior rede do país. Pode passar, por favor? E temos imagens como essas que a gente está compartilhando com vocês agora. A gente fez um processo de distribuição de material, sabendo que temos alunos com Wi-Fi, temos uma rede que, com muita alegria, que é bastante utilizada com muita frequência pela classe média mineira. Então, temos alunos com Wi-Fi em casa e computador, e temos alunos que não têm nem cobertura de 4G, cobertura na sua telefonia móvel. Isso aí é uma pessoa fazendo a distribuição do nosso material impresso, quando ele começou a ser distribuído no ano passado. A nossa rede tem 3.690 escolas, somos um estado bastante numeroso. Eu brinco dizendo, professor Carnoy, que eu sou uma secretária baixinha, eu precisava falar que eu estava num estado grande, com muito isso, muito aquilo, muita escola,
e vim para Minas Gerais para conseguir, né, lidar com essas questões de tamanho. Mas, brincadeiras à parte, é um estado que traz 853 municípios, temos 1,7 milhão de alunos matriculados na nossa rede, cerca de 200 mil professores. Por favor. Pode passar. Então, no regime de atividades não presencial, que culturalmente aqui em Minas todo mundo já sabe o que é o REAMP e o que é o PET, que é essa primeira ferramenta sobre a qual eu vou falar um pouquinho para vocês, nós desenvolvemos a partir do início de maio, houve uma resistência muito grande por parte, enfim, de um legislativo né, que faz uma defesa das boas condições de trabalho dos professores, mas a gente conseguiu, no momento, apresentar que havia uma condição muito, muito plausível e muito segura de se iniciar esse processo. Houve, e aí compartilhando, né, acho que vocês também tem interesse, conhecimento dessas questões mais de bastidores. Nós tivemos um processo de judicialização nesse momento, conseguimos justificar o início das atividades remotas e prosseguimos com ele aí a partir de maio. Ele é formado por essas 3 ferramentas, que são o PET, que a gente estava falando, o Plano de Estudos Tutorado, é uma apostila preparada pelos nossos professores, para cada um dos anos de escolaridade, para cada um dos bimestres do ano letivo. Ela no ano passado era mensal, e todos os componentes curriculares ali abordados. Temos o Pulo para o Terceiro, que é o Se Liga na Educação, um programa que é transmitido pela nossa televisão estatal, a Rede Minas, uma transmissão de 5 horas diárias com conteúdo totalmente novo, com nossos professores no estúdio. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês. E esses 2 instrumentos são compartilhados também, além de estarem no site e na rede social, na Rede Minas, nós temos também, os alunos têm acesso a partir do aplicativo Conexão Escola, que é um aplicativo para celular, que os alunos têm acesso a ele com uma navegação gratuita, né, porque fizemos convênio com as empresas de telefonia de cobertura do Estado e fazemos o que chama-se de navegação patrocinada para alunos e professores. Por favor, pode passar. Já falei bastante sobre o PET, ele era originalmente uma apostila mensal. Nós temos em Minas Gerais também um orgulho muito grande de já ter sido um estado que estava bastante avançado em relação à solidez do seu currículo de referência. Já se havia uma clareza na rede sobre a composição de conteúdos por cada bimestre de cada ano de escolaridade, então a gente não teve muita dificuldade. Acho que um dos pontos bastante bem percebido que nos mostra que a gente está no caminho certo é ter um material único, né? E a segurança desse material único, a gente não teve muita resistência a ele, porque Minas já é um estado avançado nessa identificação de um currículo único de referência. Fizemos, então, a produção e distribuição de 7 edições, mais um plano de estudos avaliados do Estado no ano passado, que foi extremamente interessante, em que a gente compôs também o conteúdo com, né, assuntos interdisciplinares que trabalhavam com a história do Estado. E contamos com uma das grandes alegrias nossas nesse processo, que foi a aproximação das universidades do ensino superior à educação básica, tendo uma composição de professores das universidades parceiras nossas no desenvolvimento, junto com os nossos professores da rede, do nosso material. Então, aquele ponto que é tão sonhado, que o professor Carnoy, né, a gente conversa, assim, e que é uma defesa recorrente também de vocês, essa aproximação do ensino superior, né? do ensino, da pedagogia e de todas as carreiras de licenciatura. A educação básica a gente viu de forma muito estreita e muito prática a partir da construção desse material. Nós tivemos crítica na primeira edição, foi uma edição realmente que estava mais frágil em relação ao seu conteúdo, porque foi uma edição construída de forma muito rápida, a gente num somatório total de todos os anos de escolaridade,
todos os componentes curriculares, temos aí cerca de 2.000 páginas, que era a produção inicial, e se percebeu, né, que havia necessidade de melhoria, e foi uma grande oportunidade poder contar com as universidades que seguem conosco ainda nesse processo de revisão do material para o ano de 2021. Por favor. Aí temos, então, essa preocupação também, né, que fomos reconhecidos por isso, de acesso e equidade. O material foi disponibilizado gratuitamente no nosso site e fizemos a entrega gratuita deles, material impresso para cada um dos nossos alunos da rede. Detalhes que são tão importantes, né? Nós temos um sistema de gestão que identifica, cada diretor consegue qualificar, identificar cada matrícula do nosso estado, se vem recebendo material impresso, se tem acesso ao material digital. Nós temos essa preocupação, para além do discurso e do forte desejo de que a secretaria faça promova esse acesso à equidade, a garantia. Eu sei, se vocês me perguntarem a matrícula tal, a gente sabe dizer, essa matrícula específica desse aluno específico recebeu o material de forma impressa, já devolveu ele para a escola. Então, é um detalhe que dá muito trabalho à nossa rede, mas nos dá certeza, sim, de que a gente está cuidando de cada um dos nossos alunos pelo canto do nosso imenso estado, né? Tivemos, então, pode passar, essas estratégias diversificadas, né? Houve distribuição de PETs e mobilização, inclusive, em missas, postos de saúde, distribuição, os vendedores de leite de algumas localidades. Então, aí temos casos que a gente foi colhendo da distribuição do material. E aí, com um trabalho também muito cuidadoso com a Rede Minas, com a TV Pública, para expandir o acesso da cobertura do programa de televisão, para que a gente conseguisse ter a certeza de que a distribuição está mais ampla, né? Nós iniciamos a transmissão na Rede Minas com um percentual de cobertura do Estado da ordem de 53%, e temos agora a certeza de que 75% dos alunos que residem nos... Né, 75% dos nossos alunos estão em municípios que têm a cobertura da nossa TV do Estado. Por favor. Mais um slide. Isso. Também são pontos muito importantes, que a gente teve a tradução do material para o Braille, houve adaptações dele pelos professores de apoio para os alunos com deficiências. Então, havia uma preocupação muito grande em relação aos nossos alunos autistas, porque muitas vezes os alunos eram muito mais bem amparados no seu processo de aprendizagem pelos professores de apoio, e a gente viu famílias muito desamparadas em relação a isso, e a gente fez um trabalho de coordenação desse contato entre o professor de apoio e as famílias para dar mais segurança a essas famílias. Houve adaptação também para jovens e adultos. A educação indígena teve o material traduzido e adaptado para cada uma das etnias, educação do campo e quilombola também. Por favor. Como aqui tudo é muito grande, muito numeroso, a gente tem que ter o cuidado com cada um desses casos, porque realmente o impacto que é gerado em cada uma dessas adaptações é muito grande. Pelo fato de nós termos essa distribuição e a contagem minuciosa de cada matrícula, e como cada matrícula recebe o material e nos devolve, nós temos essa segurança de que 97% dos alunos tiveram acesso ao regime de estudos não presencial, 28% desses alunos o receberam de forma impressa, né? O vem recebendo de forma impressa. Isso, inclusive, é um dado que vai ser importante para a gente trabalhar agora o processo de reforço escolar. Isso, 400 mil receberam o material impresso. Por favor. Esse número ele varia de edição para edição, mas, salvo engano, a gente tem uma média de 28% da rede com distribuição de material impresso. O Se Liga na Educação, que é o nosso programa, tem a transmissão. Vocês imaginem uma Secretaria de Educação que está acostumada a fazer, né, um procedimento, e eu brinco dizendo, né, Felipe, a gente costuma falar muito disso, que é um grande transatlântico que, quando faz uma curva, demora a fazer, porque é muito pesado e carrega muita gente. Então, nós tivemos que ter muita celeridade
para passar a administrar recorrentemente, constantemente, um estúdio específico para a gente na Rede Minas, em que a gente faz a preparação toda do material, os professores fazem as suas aulas e a gente tem esse horário de 11h15 ao 12h30 para tirar dúvidas ao vivo. Então, cada dia da semana é uma área de conhecimento, né? As aulas são gravadas, essas aulas de 7h30 às 11h10 da manhã, como vocês estão vendo, há uma progressão dos horários dependendo do ano de escolaridade do aluno, e aí, nesse período de 11h15 a 12h30, estão em estúdio ao vivo os professores daquela área de conhecimento para tirar dúvidas, e esse acesso é feito pelo telefone, também por tirar dúvidas ou por WhatsApp. Vamos passar. Tem um videozinho, eu não sei se ele é agora. Isso. A gente tem, então, teve já 616 horas de programação no ar, mais aí quase 2.000 aulas exibidas nesse processo. E eu trouxe um making off do programa para vocês verem. É bem rapidinho. Júlia, eu recebi um PDF, eu não tenho como clicar aqui. Ah, achei, peraí. Vocês conseguem ver aqui a tela com o vídeo, não? Sim, conseguimos. E o áudio é que a gente não está ouvindo. O áudio não. É que o meu áudio está no meu fone, né? Eu não sei como é que eu faço Acho aqui. que nas configurações de compartilhamento de tela, talvez, Felipe. Deixa eu ver aqui. Tá. Beleza, agora eu acho que vai. Oba! Valeu, Guilherme. Gravando. Olá, nós preparamos com muito carinho para você. Um ótimo final de semana. Vocês imaginam a encrenca, o trabalho que dá isso? É uma alegria muito grande, é um orgulho que a gente tem, mas assim, tem sido um período bastante complicado. Agora parece que a gente nasceu já sabendo fazer, mas a gente, nos primeiros meses, foi muito complicado, e uma situação que a gente teve que trabalhar com bastante cuidado foi a situação socioemocional também dos professores, que estavam com uma exposição muito grande, recebendo muitos comentários positivos, mas também muitas críticas. Imagina, né? Um estado todo assistindo você. Houve momentos de professor pedindo para ir embora e a gente tentando convencê-lo que era um processo de adaptação e que está todo mundo, né, que a gente contava, né, e segue contando com eles, mas precisou realmente ter um trabalho bastante próximo de fortalecimento dessa autoconfiança, de amadurecimento, num período em que realmente todos estão de olho e realmente é muito bom que estejam. Vamos passar um pouquinho, Felipe, que eu acho que tem mais um pouquinho
de 2020, e aí eu falo, aí então eu vou passar, porque esse na verdade é um outro videozinho rápido, mas ele traz o tira dúvidas, né? Os alunos fazendo a sua aí, nas imagens isso já traz bastante, fazendo acompanhamento e entrando com as dúvidas, a dúvida segue, é impressa, sai correndo, o professor recebe e responde no ar. Eu não sei, se der tempo a gente mostra depois, mas é só para a gente não comer o tempo aqui, que eu acho que já está chegando perto da gente conversar, que vai ser muito bom para mim ouvir vocês também. Pode passar? E o nosso aplicativo Conexão Escola, que foi baixado, a gente ficou, salvo engano, durante 2 semanas entre os aplicativos mais baixados do Brasil. Estava ali atrás do WhatsApp e do Magazine Luiza, né? Tudo que a gente lança em Minas Gerais é uma projeção muito grande, é um peso muito grande. É muito importante também, a gente tem tido reuniões recorrentes com a empresa de processamento de dados, eles têm nos ajudado muito, mas a Prodenge também precisou se reinventar e trabalhar com mais cuidado ainda do que já trabalha, porque qualquer centímetro que você move em Minas Gerais, você alcança dezenas de milhares de pessoas. Isso é muito bom, mas também nos dá uma sensação de muita responsabilidade. A gente teve, então, mais de 1,5 milhão de downloads do aplicativo, temos mais de 800 mil usuários ativos, nós tornamos a Rede Minas a televisão com a terceira maior audiência do Estado, porque a gente tem agora, né, a transmissão pela manhã para todos os alunos do Estado, e nos primeiros meses eu fazia esse acompanhamento diário pessoalmente, a gente via que só não perdia para a transmissão do YouTube nacional, de lives do YouTube, quando tinha alguma transmissão de show sertanejo pela manhã, mas quando não tinha show sertanejo pela manhã, nós éramos a liderança das lives do YouTube todas as manhãs ao longo dos primeiros meses do nosso regime de estudos não presencial. Por favor, vamos passar mais um pouquinho. Fizemos, então, uma busca ativa, que havíamos sido já reconhecidos pela nossa busca ativa no ano anterior presencial. Tínhamos trazido 15 mil alunos de volta às salas de aula por fazer esse trabalho individual de análise de percentual de abandono, com lançamento de notas. Tínhamos algoritmos para identificação. Não chegava a ser uma análise preditiva, era pós já, mas a gente conseguia, com isso, estimular os professores nominalmente a fazer essa busca ativa. E tivemos, no ano passado, essa alegria de ter a certeza, eu consigo dizer para vocês esses nomes de cada um desses 30 mil alunos que eram infrequentes no único mês que tivemos presencial na rede estadual de ensino e que fizemos a busca deles e conseguimos fazer a distribuição dos planos de estudos tutorados. Esses 4 que vocês estão vendo aí são alunos que não frequentaram, que estavam já em uma situação de abandono no início do ano letivo e que conseguimos encontrá-los, entregar o material e fazer esse acompanhamento. Então, a gente está já se preparando para a busca ativa desse ano de 2021 também. Por favor. Aí, o que a gente vai colhendo, eu estou aprendendo muito, sabe, professor Carnói, com os mineiros, que assim, mineiro trabalha à beça, quietinho, né? E aí, quando vem o reconhecimento, comemora, mas segue trabalhando bastante. Então, tivemos a alegria de já em julho, né, sermos citados pela Folha, pelo Alexandre Schneider, falando, né, da enorme proporção do Estado, que não era trivial, mas que essa combinação de distintas estratégias estava promovendo, né, esse esforço. Claro que a gente sabe que o ideal é estar aluno e professor dentro de sala de aula, mas está promovendo uma oferta do que era possível desfazer, do que é possível desfazer numa situação pandêmica. O Globo, então, traz, no dia 13 de agosto do ano passado também, que 5 estados já estavam provendo a navegação patrocinada, Minas Gerais, entre um desses estados, como um esforço de solução rápida para esse financiamento do acesso à internet para seus alunos. Vamos passar? E aí, a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que foi veiculada pela TV Globo no dia 18 de fevereiro passado, em que Minas se posiciona como um dos 3 estados nesse indicador que foi trabalhado
por esses pesquisadores, e aí é interessante, a gente brinca dizendo, vê o verdão que está aí no meio desse mapa, ó, é Minas Gerais, olha que verde grande e tal. E aí é isso, né? Minas tem 7 vezes mais alunos que o primeiro colocado e o triplo do segundo, então, mais uma vez, tudo que a gente faz aqui é de muita responsabilidade, porque cobre uma rede que é muito grande e que não é trivial, né? É muito desigual, então a gente trabalha para um aluno do sul de Minas, que é um aluno absurdamente diferente de um aluno do norte, e as realidades totalmente distintas, sendo os dois da mesma rede. A gente tem que pensar nos dois, porque os dois têm exigências distintas e têm todo o direito de tê-las, e nós temos obrigação de prover o que melhor funcionar a cada uma dessas duas realidades. Por favor. E agora, tivemos também, acredito que tenha sido o primeiro estado, a gente tem essa percepção de que foi o primeiro estado a realizar uma avaliação diagnóstica no período de atividades remotas, tivemos uma taxa de participação bastante expressiva, ele foi realizado primordialmente dentro do aplicativo, os alunos que não tinham acesso, a gente fez a distribuição da avaliação impressa, e retornado à escola, fizemos avaliação de todas as áreas de conhecimento já em outubro. Né? As redes estão começando a fazer suas avaliações agora e, na sua grande maioria, concentradas em português e matemática. Temos uma média de acertos que a gente sabe que, metodologicamente, é complicado de se comparar com os anos anteriores, a gente não consegue dizer assim, olha, os alunos deixaram de aprender isso porque, pela sua característica metodológica distinta, por ter sido feito de forma remota, não são dados comparáveis, mas a gente já sabe o que a gente não sabe, né? O que a rede não sabe. Então, a gente trabalha nesse negativo da média de acertos com os descritores, as habilidades e competências que a gente verificou que há maior dificuldade de conhecimento na rede. Aí pode passar, por favor, Felipe? Vocês vão ver o que a gente já está gerando, um mapa, né? Cada uma das habilidades, a gente tem a visão georreferenciada de cada habilidade, de cada ano de escolaridade, de cada componente, em cada localidade do nosso estado. Então, agora a gente está lançando em breve um programa de formação de professores, que já identificou os professores que têm a maior dificuldade de uma progressão do seu processo de aprendizagem dos alunos de forma longitudinal. Conseguimos hierarquizar esses professores para saber que eu preciso chamar antes a Júlia e só depois o Felipe. Né? E a partir dessa visão, a gente vai trabalhar com esses professores as habilidades e competências que se identificou o menor percentual de acerto na sua região específica. Por favor. Juro que eu já estou acabando. Fizemos também uma consulta pública com a rede, tivemos aqui, tudo é assim, olha só, 69 mil respostas de uma consulta pública, que nos confirmou, depois eu deixo com vocês a apresentação, mas que as famílias estavam a favor da manutenção do regime de estudos não presencial. A gente tem sinalização não incomum de muitos alunos de redes privadas que tiveram maior dificuldade de realização do regime de estudos não presencial e que os alunos migraram para a rede pública não apenas pelas crises, pela crise da família, de renda, de perda de emprego, mas também porque o nosso trabalho estava sendo bem avaliado, bem visto por eles. Por favor, vamos mais um pouquinho. E aí a gente anuncia, então, o nosso início das atividades começou agora segunda-feira. Nós estamos num período de adaptação de alunos e professores à ferramenta. A gente trouxe algumas inovações importantes nesse ano. Fizemos um anúncio já de alguma revisão do nosso modelo para a transição da educação para ensino híbrido, mas Minas Gerais está numa situação bastante frágil agora, assim como todo o Brasil, mas Minas, pela variação agora mais crítica epidemiológica, e estamos aguardando uma autorização também junto ao Tribunal de Justiça por um ponto específico que nos foi solicitado de adaptação. A gente tem a confiança de que a situação jurídica vai ser resolvida aí nos próximos dias e a gente vai aguardar a autorização da saúde diante da curva epidemiológica. Por favor. Seguimos, então, ainda
100% de forma remota. Seguem, então, as nossas 3 ferramentas. O plano de estudos tutorado passa a ser bimestral, para compor melhor o ciclo avaliativo dos alunos e a preparação dos professores. Ampliamos e os conteúdos, incluímos novos conteúdos. Está sendo extremamente interessante esse processo. A gente entende que isso vai ser perdurado na rede, esse material vai seguir também, vai nos ajudar ao processo também de desenvolvimento dos professores. O Conexão Escola traz uma grande inovação que eu acho que nós somos, se não formos a única, nós somos uma das poucas redes que vai trazer o Google Sala de Aula com navegação patrocinada agora. Nós não tínhamos Google Sala de Aula, porque nós priorizamos a navegação patrocinada. Nós tínhamos um chat que foi alvo de muitos questionamentos dos professores, que realmente não era uma ferramenta muito funcional em relação à interação. Nós fizemos a opção pela navegação patrocinada para dar a garantia de que isso era integralmente gratuito por parte do professor. E agora nós estamos já com 100% dos professores na plataforma da Google e subindo agora, acho que a gente está concluindo o processo de upload dos alunos para estar já amanhã ou depois com 100% dos alunos também carregados no sistema. A secretária usa umas expressões, 100% dos alunos carregados, mas enfim, vocês entenderam. O conteúdo das aulas está 100% alinhado ao plano de estudos tutorado. A gente tem um trabalho muito interessante que é ter a certeza de que o PET está disponível uma semana antes, para que os professores tenham tempo de imprimir, distribuir e tal, para que quando o professor inicia a aula, a transmissão da Rede Minas se inicia, o aluno já esteja com o PET na mão e consiga acompanhar pelo PET. Nada disso é trivial, né? E a gente foi aprendendo ao longo desse tempo, já estamos bem mais sólidos, né? Já temos uma visão bem mais sólida a respeito dessa operação toda. Por favor. E vamos lançar nos próximos dias, salvo engano, começa dia 31 de março, o nosso reforço escolar, que vai ser dirigido aos 100 mil estudantes que tiveram maior pendência de devolução dos planos de estudo tutorados às suas escolas e um baixo desempenho nessa avaliação diagnóstica que foi feita em outubro. O foco desse reforço vai ser em língua portuguesa e matemática. Nós vamos iniciar com os anos finais, né, do fundamental, dos segmentos, o 6º, 9º e todo o ensino médio. Está aí, 31 de março que se inicia. Para os egressos do 3º ano, a gente fez uma consulta individual. Cada um dos nossos alunos concluintes de 3º ano do ano passado recebeu essa consulta para saber se tinha interesse para um reforço ao longo desse ano. A gente não tomou a decisão de retê-los, porque a gente entende que a gente tem que dar, né, condições desse jovem fazer a sua progressão. Ia ser muito duro reter 100% das nossas matrículas de 3º ano, mas a gente também entende que a gente tem a responsabilidade de compor esse processo, de concluir esse processo de ensino dele da melhor forma possível. Então, esse foi o nosso esforço de fazer a consulta individualizada, dizendo a ele que a gente tem condição de ofertar. A partir do momento da conclusão dessa consulta, que aí nos próximos dias a gente cria as turmas de reforço e faz esse trabalho também direcionado aos alunos que concluíram o 3º ano no ano passado. Não sei se ainda temos algum slide. E agora estamos nesse processo de preparação para a reabertura das escolas. Estamos com um checklist bem cuidadoso para cada um dos diretores saber exatamente o que se precisa fazer. Em redes grandes como a nossa, é muito recorrente que a gente diga, diretor, prepare-se, né? E aí começa a dar um monte de problema, porque esse diretor não foi tão bem orientado pela secretaria. Há uma orientação bastante minuciosa, que o diretor, após ter se certificado de que tudo aquilo da orientação está preparado, ele faz uma assinatura desse checklist, o inspetor escolar visita a escola para se assegurar que ela está, assim, preparada, e só aí a gente tem autorização para aquela escola específica reabrir. A gente entende que esse processo de reabertura é um processo compartilhado, né, em que a gente o regime de estudos não presencial seguirá sendo não presencial, toda a parte de escrituração da vida do aluno, registro de notas, seguirá de forma remota. As famílias que tiverem desejo levam os alunos, as escolas estarão abertas a partir dessa identificação do gestor que a sua escola está preparada. Todos os gestores que precisaram de recursos adicionais nós enviamos imediatamente. A situação financeira não está sendo um impeditivo para isso. O nosso objetivo agora é conseguir mostrar que a rede pública está sim pronta com a rede privada. Não há nada que nos diferencie,
porque o processo de comunicação está sendo bem feito, porque há recursos para preparar, as escolas já estão sendo preparadas. Eu sei dizer a vocês pontualmente quantas escolas estão preparadas no município de qualquer município, sabe, do norte ao sul, do leste ao oeste, a gente tem esse controle minucioso. Agora o objetivo é concluir, a fazer a conclusão das escolas que estão preparadas para receber os seus alunos de anos iniciais, que a ideia é fazer a progressão a partir dos anos iniciais, e depois, conforme a gente for percebendo que há espaço, incluindo os demais anos de escolaridade. Eu não sei, Felipe, se a gente tem mais coisas, se fechou? São mais imagens das nossas escolas preparadas, é isso. Um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Agora é a parte que eu mais gosto, que é ouvir perguntas, poder compartilhar, ouvir sugestões. Uma alegria. Muito obrigada, mais uma vez.